Olá, amigos do Blog Calçadão. Hoje é dia 10 de outubro. Essa é a 15ª análise da semana. Isso aí, 15ª já, hein, Paulinho? Quem diria, hein? Começamos no começo do ano fazendo essas análises, já estamos chegando na 15ª. 650 inscritos, quase no Blog do Calçadão. Pedimos para todo mundo aí que estiver vendo. Ganhamos 2 inscritos essa semana. O cara falou assim, pô, não sabia da existência do blog. Estou me inscrevendo agora, achei o canal muito bacana. Então, ó, se você está vendo o blog pela primeira vez, se inscreva aqui no cantinho, ajude a gente aí ganhando cada vez mais inscritos e vamos continuar aqui com a análise. Beleza, tem muita coisa aqui pra gente conversar essa semana. Ricardo, o que está pegando mais urgente aqui em Ribeirão Preto é a questão das escolas cívico-militares que está sendo implantada no Brasil todo, né? Essa semana o projeto bolsonarista de militarização das escolas teve audiência pública e votação das comunidades em 3 escolas, né? Na escola Honorato de Luca, que fica no Salgado Filho, na escola Nelson Machado, que fica no Jardim Aeroporto, né? Não, Casa Grande. No Casa Grande, e a Jaime Monteiro de Barros, que fica no Jardim Aeroporto. Das decisões, a escola do Jardim Aeroporto e a escola aqui do Maria Casa Grande definiu que aprova o projeto. Então serão 2 escolas que vão ser militarizadas. E a escola do Salgado Filho Honorato de Luca foi a única que a comunidade escolar votou e rejeitou o projeto. E aí eu pergunto para você, como eu perguntei para quem participou dessa luta, inclusive na audiência pública, o que aconteceu de diferente na Honorato de Luca, que foi a única escola que a comunidade, ao ser consultada, rejeitou o projeto. Parece que aconteceu lá, foi uma grande mobilização dos professores que conseguiram se mobilizar no dia, conseguiram conversar com a comunidade e mostrar os prejuízos desse projeto. Os movimentos sociais estiveram no dia, movimento de defesa da educação, da moradia, do movimento negro, do movimento feminista, ou seja, teve uma mobilização enorme, a ausência dos movimentos de direita, que não estavam presentes na Honorato de Luca, e depois, quando viram que perderam a votação lá, passaram a atuar nas eleições que tiveram aqui no Maria Casa Grande e no Jardim Aeroporto. Então parece que a diferença foi a mobilização, Paulo. Sim, mas, Ricardo, assim, tanto de um lado quanto de outro está disputando o espaço, e aí quem chega primeiro com um discurso que agrada mais a população é o que vai levar a vitória na construção da política nova. A questão dessa militarização da escola, ou colocar os militares para fazer parte desse processo, ela não está ainda na sociedade como uma coisa clara, né? As pessoas acham o seguinte, por exemplo, principalmente nessas escolas que são mais de periferia, eles pegaram algumas escolas assim que tem vários problemas, diz o seguinte, não, precisa de ter um rigor maior mesmo. Então a população fala, pô, se o pessoal dos militares chegar, vai ser maravilha, né? Vai colocar os meninos no eixo. Até porque muitos pais, né, não estão dando muito conta dos filhos também. Então, o discurso para a direita ficou muito fácil. O discurso para a direita está fácil desde o processo eleitoral, de antes do processo eleitoral. Na verdade, a gente está tendo que reconstruir as narrativas na sociedade. E o discurso de extrema-direita, você tem razão, hoje ele é um discurso majoritário. O discurso bolsonarista, o discurso lavajatista, apesar de tudo que nós estamos vendo, principalmente naquilo que é o governo Bolsonaro, que é um governo ruim para a classe trabalhadora, todo mundo perdendo direito, e o que é a Lava Jato, a partir das informações que estão sendo passadas pelo Intercept, apesar disso, o discurso deles ainda é majoritário. E esse discurso da militarização, ele pega muito, porque essas escolas da periferia, não é só aqui em Ribeirão Preto, no Brasil inteiro, elas têm baixo investimento. Onde necessitaria ter maior investimento, tanto na valorização do professor, quanto na própria infraestrutura da escola, aproximação com a comunidade, ou seja, custa caro você fazer uma escola de periferia se tornar uma escola modelo. Então precisaria de mais investimento, né? Naquilo que a gente sabe que é a valorização de verdade da educação. Esse projeto do Bolsonaro de militarização, ele é um projeto de propaganda, né, de um discurso de extrema-direita que está na sociedade. O que vai acontecer? A parte pedagógica vai continuar com a Secretaria de Educação, nesse processo constante de terceirização, inclusive empresas privadas estão entrando na educação pública de Ribeirão Preto com as suas apostilas, então ocorre um processo de terceirização e de entrega da pedagogia para uma pedagogia empresarial, né, do Todos pela Educação, esses movimentos aí, Luciano Huck financiando e tal. Isso está entrando como um tudo na educação e a parte disciplinar vai caber à Polícia Militar. Como vai acontecer de fato, os pormenores a gente ainda não sabe, mas de fato é a Polícia Militar que vai disciplinar os alunos
enquanto que o modelo empresarial de educação entra com as suas apostilas. E a educação pública, naquilo que a gente tem descrito na Constituição, e aquilo que os pesquisadores sabem que é o melhor modo de você fazer educação, vai acabar deixando de lado, né? Prejuízo para os alunos que estudam nessas escolas. O que a gente pode falar para os professores que estão, assim, pensando o que vai acontecer nesse momento agora de mudança da escola lá, né? Porque eu fico imaginando que tem uma insegurança muito grande, né? Sim. Se por um lado o discurso é que os militares vão trazer segurança, por outro lado a insegurança também é grande, né? Tanto da parte de como será essa atuação dos militares, quanto daquilo que a gente falou agora, que é o processo de terceirização, que pode, inclusive, em último caso, tirar o próprio emprego do professor de lá, não é? Porque pode ter professor militar? Não só, não, eu não acho que chega a professor militar, mas o processo de terceirização está entrando, né? Então, o professor que hoje é concursado, que tem toda a estrutura para ele poder fazer e dar sua aula, ele está sendo substituído pelo professor chamado professor Uber, né? O professor terceirizado, que só ganha por aula, né? E aí, assim, isso reflete claramente uma coisa que a gente tem dito aqui no blog Calçadão, que é essa aliança de mãos dadas entre o neoliberalismo e o discurso de extrema-direita, né? Que está aliado aqui no Brasil no casamento, de novo vou falar, no casamento Bolsonaro-Paulo Guedes. Né? Esse é o casamento que representa esse processo de militarização. Ricardo, ficando um pouco mais nessa questão aí da escola, você que é professor e conhece bem essa realidade. Se essa é uma saída importante para a educação, supondo que seja. Não é, mas tudo bem. Supondo que seja. Por que, por exemplo, uma rede como o COC não usa essa ideia para poder, assim, ser excelência na educação? Porque, o Paulinho e quem está nos ouvindo aqui, disciplina não tem nada a ver com repressão. Disciplina não tem nada a ver com militarismo. Disciplina tem a ver com levar a educação a sério. Existe, a gente já deu esse exemplo aqui, existe escola pública no Brasil que tem disciplina, tem resultados e os pobres estão lá dentro e saem de lá com uma educação de qualidade. O Instituto Federal. No Brasil inteiro, ele é colocado nas escolas, nas periferias das cidades mais pobres e que mais precisam de educação. 50% das matrículas, alunos oriundos de escola pública, portanto os pobres estão lá dentro. Escola pública de qualidade que dá resultado melhor do que as escolas militares. E tão bom quanto as melhores escolas particulares das cidades. Então, assim, existe um modelo de educação. Esse modelo de militarização, ele é fajuto, ele é falho, né? E você perguntou dos professores, a única coisa que se pode fazer num processo desse é a resistência. Não existe outra coisa a se fazer. Resistir, acompanhar, acho que é uma responsabilidade nossa, inclusive, enquanto veículo de informação, acompanhar diariamente o que vai ser a aplicação desse modelo militar e o que está acontecendo de fato dentro da escola, né? Porque tem uma coisa problemática, Paulinho. Se você olhar essas escolas de periferia, principalmente aquela do Jardim Aeroporto, a do Salgado Filho, mas mesmo aqui do Maria Casagrande, os alunos que estudam lá, grande parte deles, são moradores de ocupações, de famílias que hoje estão lutando por moradia, que estão na iminência de sofrer uma reintegração de posse. Como é que vai ser essa relação entre os alunos, a polícia militar e essa tensão social que acontece no entorno dessas escolas? Por exemplo, na escola do Jardim Aeroporto, estudam alunos da Nazaré Paulista, estudam alunos da cidade locomotiva, estudam alunos do assentamento, do acampamento que está lutando por sem terra. Ou seja, é uma problemática que está colocada e acho que o blog, como o blog Calçadão, tem a obrigação de acompanhar como é que vai ser isso. Não vai ser fácil. Não vai ser fácil, assim, e é um negócio preocupante. Eu penso, Ricardo e colegas aí, que pode ter escola militar. Eu Claro. acho que pode ter, eu acho que é natural que tenha. Tem gente que tem vocação, tem gente que gosta, tem gente que sonha em ser militar, né? Mas são escolas específicas para isso, né? Claro. Agora, você não pode pensar que você vai resolver, que você vai implantar isso na escola civil, um regime militarizado. Exatamente. Isso é fora de cabimento, né? Não tem condição. O que a educação precisa é investimento pesado, precisa fazer a gestão democrática, por exemplo, a eleição direta do diretor de escola, precisa valorizar o professor precisa ganhar bem, precisa trabalhar numa única escola, ganhando bem, com infraestrutura adequada, para que a educação possa ser levada a sério. Será que Rubem Alves falaria sobre essa situação hoje, hein? Então, exatamente. Mas vamos acompanhar de perto, porque é uma realidade que está colocada, a gente não pode fugir da realidade, né? Não a gente pode resistir a ela. É uma realidade que está colocada, e o blog O Calçadão, dentro das condições que a gente tem
a obrigação, a gente vai cumprir esse compromisso de acompanhar passo a passo todo esse processo de militarização das escolas da periferia. A escola lá do Salgado Filho foi a única que rejeitou, e é importante a gente acompanhar de perto para saber por quê. A mobilização foi grande, mas eu acho que seria interessante esse debate. Por que o Maria Casagrande e o Jardim Aeroporto tiveram a aprovação e o Salgado Filho desaprovou? Isso é um negócio importante para a gente conhecer de perto, né? Inclusive essa comunidade aí. Não, eu acho que assim, não tem informação concreta para nenhuma delas, nem a que rejeitou, nem a que aprovou. Eu acho que está muito nebuloso ainda de como vai ser, quais são os critérios. Por exemplo, quem que vai ser aceito na matrícula? Exato. Como que o camarada, se ele não tiver dinheiro para comprar um uniforme militarizado, ele vai poder participar? Sim. A APM da escola, como que vai ser? Vai ser rígida, vai ser, pagou, fica, se não pagou, tá fora? Em algumas escolas de Brasília, de Goiás, onde já foi aplicado a escola militar e tem mais acompanhamento e mais dados, mostrou que, ao longo do tempo, os alunos filhos de família de classe média que meio que se identifica com esse processo militar, ficaram na escola. Os alunos que não saíram da escola. Então você mudou o perfil da escola. Interessante acompanhar isso dentro de duas escolas que estão inseridas no núcleo da periferia. Tanto aqui no Casa Grande, quanto no Jardim Aeroporto. Difícil imaginar que um aluno, filho de classe média que mora no centro, ou que mora em bairros da Zona Sul, vai escolher estudar no Jardim Aeroporto. Então aqui eu acho que esse conflito vai ser até maior. Eu acho que vai ser um processo muito legal não, né? Um processo importante e oportuno para a gente poder acompanhar isso de perto, inclusive levantar dados, para poder, inclusive, confrontar com dados de militarização que já tem acontecido há algum tempo, antes, inclusive, do Bolsonaro, né? Em Goiás, em Brasília, a militarização acontece antes do Bolsonaro. Exatamente. Vamos acompanhar. Jimenez, acompanhando quase que a questão nacional, o vice aqui de Ribeirão Preto também deu um pulo do gato. Aquilo que a gente... Ele acabou rompendo com o prefeito e agora está formando uma frente para combater aquele que ele elegeu. Aquilo que a gente fala aqui já há algum tempo, Paulo Honório, a gente falou o seguinte, vai ter o grupo do prefeito, que está tentando a todo custo trazer o PMDB. O Baleia foi eleito presidente nacional do MDB, né, na semana passada, e tem uma conversa aí de cúpula para que o MDB possa vir como aliado do Nogueira na eleição de 2020. E o centro, que a gente vinha falando, né, a parte do centro da política de Ribeirão Preto, refletindo a política nacional, consegue trazer o vice. O vice, na verdade, rompeu com o prefeito em 2018, né? Quando o prefeito lançou a ex-esposa, porque o prefeito separou, né? Separou? Parece que divorciou. Isso não nos interessa, mas o fato é que a esposa ou ex-esposa do prefeito saiu candidato a deputado estadual, e parece que o vice não gostou muito. O conflito já começou naquele momento, ele rompeu com o prefeito e agora ele é o líder da oposição ao lado do juiz Gandini. Ele era secretário da Assistência Social, né? Passou um tempo na Secretaria de Assistência Social e agora é vice, e o gabinete dele fica exatamente embaixo do gabinete do prefeito. Ele tem um gabinete lá. Inclusive tem cargos na prefeitura, o vice-prefeito. Engraçado lá. E aí agora ele é o líder da oposição. Tocado assim com cabo de vassoura. Estava na mesa a colunista social Dulce Neves, que é do Podemos, que é um partido que está muito próximo do discurso lavajatista do Moro. Estava na mesa o André, que é ex-vereador. Que era do sindicato. Que é do mesmo partido agora da Dulce Neves. Estava na mesa... Sindicato dos Servidores. Sindicato dos Servidores. PCdoB. Né? E aí estava na mesa também o ex-juiz Gandini, que é do PSD, o partido do Kassab. O juiz Gandini é o favorito desse grupo que chama Todos por Ribeirão. O Gandini, quando ele foi candidato pelo PT, ele falava assim que Deus tinha dado para ele uma missão e que ele tinha que cumprir, que vinha uma voz assim para cima dele, e que aí essa voz falava assim, vai Gandini que você pode, vai Gandini que você é o melhor. E aí ele falava isso nos discursos dele. Eu achava muito engraçado, porque assim, parecia um negócio neurótico, né? Assim, uma voz que vem de longe. Eu acho que ele continua assim. Acho que ele continua achando isso. E isso reflete um posicionamento do centro. Esse grupo de centro, do Gandini, agora do Carlos César, né, que é o vice, e desse outro pessoal que estava em volta da mesa, é um grupo que vem tentando fazer um discurso um pouquinho mais social do que o Nogueira, vem criticando aquilo que o Nogueira não conseguiu propor, que é óbvio que é a oposição, tentando fazer um discurso um pouco mais social, mas na verdade esse grupo de centro aqui, ele não rompe com os preceitos neoliberais. Você vai estar falando aqui de terceirização na saúde, na educação e tudo mais, né, reforma do IPM. Esse grupo aqui não rompe com nada disso.
E traz uma outra coisa, eles são muito próximos do lavajatismo, do morismo. Não sei se é próximo do bolsonarismo, acho que não. Tem o PTB também. E tem o PTB também, né, que é o rapaz que foi coordenador do PROCON. Todo mundo que é coordenador do PROCON sai candidato, né? Parece que é um negócio que serve de trampolim, né? Eu lembro disso, há muitos anos, todo mundo que coordena o PROCON acaba saindo candidato, né? E perde. Mas enfim, tô falando, não tô, né? Vamos ver aí. Mas enfim, eu acho que é um grupo que dialoga muito, Paulo Honório, com a política neoliberal, com alguma pincelada social e muito com o lavajatismo do Moro. Esse é o como classifica esse centro aí. Eu arrisco dizer que assim, eu tenho muita dúvida se esse grupo aí é melhor que o Nogueira, viu? É claro, Não, assim, tipo, por exemplo, se fosse os dois, se tivesse só os dois disputando, eu tenho dúvida, assim, como pessoa, particularmente, em qual que eu optaria. Se eu acho que eu votaria nulo. Não, vamos supor que você tem que optar por um dos dois. Meu Deus. Eu acho, não sei não, viu? Achei que você fosse meu amigo, Paulo Honório. Não, eu tô achando, sério mesmo, entre um e o outro, eu acho, inclusive, que o PSDB talvez seja mais honesto que eles. Assim, honesto do ponto de vista político. Entendi. Honesto das intenções. Porque você olha lá o pessoal que está naquela mesa lá, bicho, assim, uma hora eles estão puxando o saco do Lula. Outra hora eles estão puxando o saco do Bolsonaro. Assim. Então, assim, é gente que não tem posição política. Característica do Centrão, né? É característica de quem vai para onde a onda vai, né? Então, eu tenho essa impressão, particularmente, eu ficaria muito em dúvida. Como a eleição não vai ser entre os dois, e não tem a opção de... Eu mantenho o voto nulo. Não tem essa opção de voto nulo, nessa hipótese. Então, você teria que fazer a... Vamos ver. Eu me absteria, não iria votar. Agora, sim... Mas tudo bem, eu acho que assim, a eleição é para isso mesmo, tem que ter as opções aí colocadas. Todos tem mais, né? Todos por Ribeirão, é isso que chama? Todos por Ribeirão. Tem uma parte que a gente está chamando de centro-esquerda, né? Então, na verdade para mim é o centro, mas vamos chamar de centro-esquerda porque tem o Ricardo Silva na jogada, tem o Lincoln Fernandes, que é do PDT e PSD. Esse grupo do Ricardo Silva e do Lincoln, que é um grupo que se construiu em 2016, quando o Ricardo foi candidato, né? Ele vem forte também, porque tem o Rical, né? A memória, né? Do que o Ricardo representou, inclusive chegou ao segundo turno e tal. O Ricardo, eu tenho a impressão que ele foi muito prejudicado pelas denúncias de ser bandido, que acabou, assim, denúncias irresponsáveis denúncia contra ele, que acabou não levando a nada, né? Ele não tinha nada a ver com a história, foi denúncias irresponsáveis naquele processo de rebaixamento do debate político em Ribeirão Preto, que só discutiu corrupção de maneira seletiva, e Ribeirão se ferrou com isso, né? Porque se não discute política, acontece o que está acontecendo agora na cidade, né? Se repetir isso em 2020, vai estar mais ferrado ainda. O Ricardo é mais à esquerda do que esse povo aqui do todo, né? O Ricardo é mais à esquerda. Eu acho, assim, que vai haver um conflito. Eu não sei se o Gandini, que recebe mensagens aí, né? Mensagens extrafísicas, se ele resolveria deixar a cabeça de chapa para o Ricardo Silva ser o primeiro. Então acho que vai ter conflito nisso aí. Mas você acha que os dois vão juntos? Acho que não, por causa disso. Acho os dois vão querer disputar. Tanto o Gandini quanto o Ricardo não vão abrir mão, né? Eu não seria visto do Gandini também, não. Mas o Ricardo é mais à esquerda, o Lincoln é mais à esquerda do que esse pessoal aqui. É preciso falar. Eu acho assim, se fosse a eleição lá, você está falando aí, Nogueira ou esse grupo do Ricardo Silva e do Lincoln, aí eu já não votaria mais nula, eu já pensaria melhor, né? Eu já pensaria melhor. Mas enfim, é o centro, né? Tem o campo do Nogueira, que está construindo, tentando trazer o PMDB. Tem esse campo de centrão mesmo característico, é o Gandini e o nosso querido vice-prefeito Carlos César. E tem o grupo de centro-esquerda do Ricardo, do Lincoln e tal. E todo esse pessoal aí vai nesse campo mais pragmático da política, né? Tentar resolver as coisas de Ribeirão Preto sem fazer um discurso muito politizado, né? Eles evitam esse discurso muito politizado. E eles mais defendem a questão do dia a dia, né? Quem vai melhorar mais o asfalto, quem vai melhorar mais, né, a água e tal. E discutir política como a gente faz aqui, por exemplo, discutir o golpe de 2016, para onde está caminhando o país, projeto neoliberal ou não neoliberal, eles evitam isso, né? Às vezes eles ganham por conta disso, porque a população brasileira não gosta muito de debate politizado, infelizmente. Mas a gente continua aqui no nosso caminho, porque acho que é a nossa obrigação, né? Eu percebo assim que o pessoal fica muito no denuncismo da coisa lá, tem muito buraco, falta médico, não sei o que e tal. Assim, a gente não vê uma proposta concreta, idealizada, né? Está faltando médico, está faltando professor. Agora, por que está faltando? Qual é o alinhamento político disso? Esse debate falta, né? E aí tem assim, você tem o campo de extrema direita, que vai ter um congresso aqui em Ribeirão Preto, porque o PSL está implodindo, né? Parece que até o presidente da República vai sair do PSL. O
PSL está implodindo, então o campo bolsonarista raiz está criando um partido, ou vai chamar UDN, que é o nome daquele partido antigo, ou vai chamar simplesmente conservadores. Existe já um grupo se chamando de conservadores, eles vão fazer um congresso que parece com a participação do próprio Mito, aqui em Ribeirão Preto. Então, provavelmente, assim, eu não vejo muita diferença, Ricardo, assim, por exemplo, eles vão criar outro que é a mesma coisa. A mesma coisa. Porque eles mesmo disseram, assim, é muito aberto isso, o pessoal tem uma honestidade nisso. Eles falam assim, não, o PSL deu certo, a gente foi pegando qualquer um, foi Sim. dando, né? Aí a hora que não dá certo, porque como não tem uma ideologia, não tem um pensamento, eles largam lá e começam outro. Sim. Dá trabalho, né? Porque aí eles vão sempre se rompendo, porque não tem vínculo nenhum de nada. Agora, pode falar. não, eu quero puxar agora para outra parte. Por outro lado, o pessoal que se coloca mais à esquerda, Ricardo, tem um monte de gente querendo ser candidato. Parece que o PT tem 5 pré-candidatos. Né? É importante colocar, eu coloco. Mas não aqui. tem convenção ainda, né? Não, a convenção vai ser estipulada agora depois do 7º Congresso. Vamos ter o 7º Congresso do PT agora no final do ano, e aí vai estipular como vão ser as convenções e as prévias, né? Então as 5 pré-candidaturas são assim, uma vontade pessoal ou tem grupos colocando quem são os candidatos? O PT tem grupos que caminham lá dentro, né? Então esses grupos mais ou menos estão se colocando e colocando os candidatos uns porque tem já mais nome conhecido na sociedade, outros que vêm de alguns movimentos mais organizados, outros porque têm vontade própria. Então, como o PT é um partido que tem uma relativa e importante democracia interna, esse processo ele é válido, né? O que a gente tem colocado aqui é que é importante tentar intensificar as conversas formais entre os partidos de esquerda, principalmente o PT e o PSOL. Ensaios acontecem, né? Mas não de maneira formal. Alguma liderança fala uma coisa ali. Eu, por exemplo, todo mundo sabe aqui que eu milito no PT, né? Eu tenho defendido lá dentro que eu acho que o PT e o PSOL têm que sair juntos nessa eleição. Com um programa à esquerda, fazendo essa politização, fazendo esse debate político maior, mais profundo, inclusive para marcar posição. Porque eu não tenho dúvida nenhuma que o novo ciclo de lutas populares e de conquistas populares está aberto, tanto no cenário internacional quanto no cenário nacional. E se colocar agora... Você acha que já para essa próxima eleição municipal? Eu acho que sim. Eu acho que é cumprir uma tarefa importante de dialogar, principalmente na periferia da cidade. Tempo, Ricardo, porque, por exemplo, veja a questão da escola cívico-militar. Vamos colocar aí, se fosse assim, a direita defende o militarismo e a esquerda o não militarismo. Não militarismo. Isso quer dizer assim, a esquerda não chegou lá na periferia ainda. Não. Está fora. O que está acontecendo, Paulinho, é que a esquerda está trocando pneu com o carro andando. Porque a esquerda sofreu uma derrota estratégica, né? 2016, 2018, eu preciso dizer isso. Há uma derrota estratégica, há uma derrota, inclusive porque por boa parte dos governos do Lula e da Dilma, apesar de todas as conquistas inegáveis, né? Inclusive de consolidação de direitos que está na Constituição, não houve um rompimento com as políticas neoliberais. Não. Uma vez que há a crise mundial, o neoliberalismo dá a mão para a extrema-direita, está vindo passando o trator em cima de todo mundo, previdência, saúde, educação. O que essa esquerda, que não rompeu com o neoliberalismo lá atrás, vai propor de novo agora? Então, a esquerda está tendo que se reencontrar, trocar o pneu com o carro andando, reorganizar as suas forças internas e buscar o diálogo de novo na base, inclusive com os movimentos sociais. Por isso que eu acho que a tarefa de 2020 ela é fundamental, para reconectar essas pontes, para redefinir o que a esquerda quer no Brasil e em Ribeirão Preto. Eu acho que, eu disse isso, eu fui no programa do Sardinha essa semana, você sabe disso, né? Sim. Lá no programa do Sardinha a gente defendeu, junto lá com o Leopoldo Paulino e com o Jorge Roque, a gente defendeu que ser esquerda hoje, e a gente defende isso aqui, é ser anti-neoliberal. Então, o anti-neoliberalismo, e o que isso significa, eu acho que faz parte dessa tarefa que a esquerda tem que cumprir. E tem que cumprir, na minha visão, PT e PSOL juntos. Então, não sei se vai dar tempo assim, de disputar para valer na próxima eleição. Até por conta, você falou de trocar o carro, o pneu com o carro andando, mas também tem as próprias críticas assim, do distanciamento do partido com a base social, a periferia, as comunidades. Porque gostou muito do ar-condicionado de... Você fala, é uma crítica que você faz. Eu vi isso, experimentei isso, soube disso e consegui enxergar que realmente, assim, grandes companheiros que tiveram histórico de luta muito forte social, chegou um momento que achou mais gostoso ficar paradinho lá e tocando a vida. Só para responder a sua pergunta, qualquer um que saia na eleição pode ter chance de ganhar. Qualquer um que saia. Mas eu acho que a esquerda não sai para vencer essa eleição aqui em Ribeirão Preto. Ela sai para cumprir uma tarefa, que é essa tarefa de reencontrar um projeto, de reencontrar um programa e de reconectar as bases,
os canais de comunicação com as bases que foram rompidas durante esses anos. Agora, pode vencer. Mas eu acho que quem tem grande chance de vencer é o prefeito Nogueira, eu acho que ele tem, ainda mais se trouxer o PMDB, e nós podemos ter uma surpresa porque a extrema-direita ela tem apoio popular em Ribeirão Preto, eu preciso dizer isso. A extrema-direita tem mais apoio popular do que a esquerda e tem mais engajamento militante do que esse campo do Nogueira ou o campo do Gandini que nós estamos falando aí. Então nós podemos ter uma surpresa em Ribeirão Preto, ter um prefeito de extrema-direita aqui. Essa possibilidade não está fechada, essa pelo menos é a análise honesta que eu posso fazer aqui. Está um pouco longe ainda, acho que está acontecendo tanta coisa na sociedade, né? Tem isso, né? As coisas hoje mudam muito rápido, né? A gente pode levar sustos aí pela frente. Da economia é uma questão muito presente na vida de todo mundo, né? Se às vezes mexe alguma coisa lá em cima, vai ter reflexo aqui embaixo. Essa semana saiu alguns dados aí através do IBGE que reforça aquela sensação que está todo mundo tendo, que depois de 2016 a concentração de renda aumentou para os mais ricos e diminuiu o poder aquisitivo dos mais pobres. Isso aí tem uma consequência grave e como já está sendo analisado assim, com números concretos, né, Ricardo? É porque a coisa está ficando já mais exposta, né? Sim. E é importante discutir economia, Paulo. A gente está colocando a economia aqui agora, o pessoal está percebendo, né? Porque, assim, é legal a gente pegar os números nacionais da economia, que nós estamos vivendo uma crise, está sendo considerada pelos economistas a mais longa crise econômica que o Brasil já viveu. A mais longa e a mais grave. O Brasil está demorando a sair da crise. Por exemplo, semana passada saiu uma previsão do mercado internacional de que o comércio internacional em 2020 e 2021 vai se manter nos patamares que se manteve agora. Ou seja, uma péssima notícia para países como o Brasil, que depende do mercado internacional para poder alavancar um pouco do seu desenvolvimento. Ou seja, a perspectiva é que a economia se mantenha estagnada no mundo inteiro e se mantenha estagnada no Brasil. É terrível. É terrível. A estagnação lá embaixo significa que você vai permanecer lá embaixo mais tempo. O cenário comercial do mundo está crescendo 2%, o que não garante um crescimento vantajoso para os países da periferia. E vai manter os 2%, essa é a previsão do mercado internacional, em 2020 e 2021. E aí, uma outra perna que compõe o PIB, porque as transações comerciais é uma das pernas que compõe o PIB, né? Uma outra perna importante é o consumo das famílias. Aí o IBGE deu alguns números importantes para as pessoas poderem, inclusive, se identificar com o que está acontecendo com elas, né? Olha só, as famílias brasileiras têm um rendimento médio de R$5.000 por mês. Você fala, pô, então tá bom, né? Mas não é isso, porque 3% das famílias brasileiras detêm 25% da renda. Se você pegar grande parte das famílias brasileiras, ou seja, 25% das famílias, só detém 5% da renda. A renda média do trabalhador pobre, o trabalhador aquele que depende do trabalho, é R$3.000. E existem 16 milhões de famílias no Brasil, isso dá o quê? 16 milhões, 50 milhões de pessoas, 60 milhões de pessoas, cuja família recebe menos de um salário mínimo. Então, ou seja, apesar de, nessa renda média de R$5.000, há muita pobreza e muita concentração de renda. Muito pouco tem muito e muitas pessoas não têm nada. E aí, Paulinho, e para dar um exemplo aqui, ó, os gastos dessas famílias, dos R$5.000 em média que as famílias ganham, elas gastam R$4.600 de consumo, 81% do valor. Que tipo de consumo? Moradia suga 37% da renda, transporte 19% da renda, alimentação 18% da renda, saúde, 8% e educação, 5%. Nos últimos anos, saúde e educação, que consumia pouco dessa renda, está crescendo cada vez mais, refletindo o processo de privatização e de terceirização da saúde e da educação que está acontecendo no Brasil. E o fato de estar com aqui um grande investimento na habitação é o que faz com que as pessoas muitas vezes deixem de pagar aluguel para ir dar um jeito em qualquer canto da cidade. As pessoas não conseguem pagar aluguel, não tem projeto de moradia popular, né? Hoje em dia, aqui em Ribeirão Preto, um aluguel médio é em torno de R$800 a R$1.000. Exatamente. Qualquer lugar na periferia. Mesmo com o tanto de casa fechada que tem na cidade. Exatamente. Se você pegar esse valor, ó, as famílias brasileiras ganham em média, as pobres, as trabalhadoras, R$3.000. E elas também devem R$3.000 no mercado. Porque 60% das famílias brasileiras devem, estão com o nome sujo, com uma dívida média de R$3.000. Então, o que está acontecendo? O comércio internacional, como a gente falou, não cresce. O consumo das famílias está desse jeito. Então, você não tem crescimento do PIB. Se você não tem crescimento do PIB, você não tem geração de emprego, você não tem crescimento da economia para poder fazer com que a força de trabalho volte a ser empregada
e as famílias possam aumentar o seu rendimento. Ou seja, a crise é para todo mundo, menos, aí um dado importante, menos para aqueles que vivem no mercado financeiro. Bingo! Mercado financeiro. Então, os mais ricos tiram o seu rendimento do mercado financeiro. Os mais pobres tiram o seu rendimento do trabalho. Se as pessoas estão perdendo o trabalho e os mais ricos estão colocando dinheiro no mercado financeiro, o que vai dar isso, Paulinho? Vai dar o buraco do precipício que o Paulo Guedes está empurrando a gente. Sim, mas então ele está fazendo o serviço direito. Para quem ele defende, então claro. Eu estou errado. Eu acho ele muito ruim, mas ele é bom. Para quem ele defende. Ele está fazendo o serviço correto. Ele está fazendo o serviço pelo qual ele foi contratado. Muito bem. Esse governo está indo então bem nesse sentido. Exatamente. Está ferrando com os pobres. Não tem dúvida nenhuma que o governo Bolsonaro é um governo que atende os interesses dos mais ricos. Cara, é só sair para o centro. Assim, não tem dúvida. Tromba 10 pessoas no meio da rua pedindo dinheiro, tô com fome, assim, toda hora. Isso aí é coisa do centro não, só. Você pega aqui na Avenida Brasil, é uma coisa de louco. Você só não vê isso quem não sai do casulo. Todas as decisões do governo Bolsonaro são em prejuízo do trabalhador que vive do trabalho e em benefício daquele que vive do lucro e do rendimento bancário. E ele é acompanhado nisso pelo governo do estado de São Paulo, do Dória, e ele é acompanhado nisso pelo governo de Ribeirão Preto, do Duarte Nogueira. Essa verdade precisa ser dita e aqui no Calçadão a gente vai dizer ela todas as vezes. Bom, para a gente poder ir para o final, teve eleição do Conselho Tutelar esse final de semana, né? Teve. A gente participou, foi um momento importante da cidade e teve um resultado que a gente não sabe ainda como que é, né? Eu acho assim, eu vi que tinha aquela preocupação que a gente refletiu aqui no blog, daquela disputa muito ferrenha entre algumas denominações evangélicas neopentecostais e os grupos de ativistas sociais que historicamente defendem o ECA, aliás, participaram inclusive da elaboração do ECA. Nesse embate, Paulo Honório, a gente não sabe quanto de pessoas está de um lado, está do outro, está neutra. Não pertence a nenhum deles, tem gente que às vezes não está nessa. Exatamente. Está lá então, para assim, ver. É uma eleição conturbada, uma eleição de infraestrutura precária, as pessoas sofrem pra caramba na fila, a gente esteve lá acompanhando 1h30, 2 horas de fila, um calor infernal, urna que você tinha que ir lá digitar no computador, né? Parece que contratou uma empresa aí. Então, assim, o processo democrático, terrível. O que facilita esses grupos neopentecostais que levam ônibus, que instrumentalizam as coisas. Então, assim, você vai fazer um negócio. Ninguém quer que não aconteça embate, porque os embates fazem parte da democracia. Eles fazem parte da democracia. Agora, dê condições para que a democracia aconteça, né? Claro. Do jeito que faz essa eleição é um absurdo. A democracia dá trabalho. Agora, foram eleitos 15 conselheiros. A gente até ia fazer um levantamento ideológico aqui no blog disso, mas a gente não vai fazer isso não. Sabe por quê? Vamos acompanhar no dia a dia. Vamos acompanhar no dia a dia como que esses conselheiros fazem, porque tem muitos problemas. Muitos. A pessoa entra no conselho tutelar achando que ela vai ganhar o rendimento dela lá, ela vai ficar de braço cruzado. Não acontece isso não, sabe por quê? Porque o conselho tem muita demanda. Tem muita coisa. Então entrar no conselho tutelar, para quem quer trabalhar de verdade, é uma tarefa muito dura, muito árdua, né? Então vamos acompanhar esses 15 conselheiros. A gente sabe que tem conselheiros que foram eleitos que são próximos da nossa ideia, daquilo que a gente defendia aqui. Mas acho que a gente tem que acompanhar com uma mente um pouco mais aberta, né, Paulo? Claro, eu acho, porque, não sei se você sabe, Ricardo, o ato do conselheiro individual não existe. Ele existe enquanto um corpo. Então, cada conselho, ele que representa aquele determinado setor da sociedade, e cada um que é atendido lá é atendido pelo conselho, não pelo conselheiro. Sim. Então, portanto, passada a eleição, e mesmo antes, acho que tinha um clima tranquilo, as pessoas vão trabalhar juntas. Né? Exatamente. Então, e aí, claro que cada um tem uma origem, cada um tem uma tendência, uma vocação, mas eles vão ter que se encontrar lá nos 5, cada um no seu grupo de 5, para poder fazer o melhor possível para poder defender o ECA, que é isso a atribuição. Defender não, é aplicar o ECA, que é essa que é a atribuição do Conselho. Evidentemente, se tiver alguém fora dos padrões, ele talvez, aí é função do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente acompanhar também a atuação de cada conselheiro. Eu acredito muito, Paulinho, na realidade, que a realidade ela constrói muita coisa. As demandas sociais elas vão aumentar, já estão aumentando e vão aumentar de maneira tão grande que elas vão mexer com quem trabalha com o conselho tutelar, elas vão mexer com quem atua em sindicato, elas vão mexer com quem atua em movimento social, elas vão mexer com tudo porque as demandas estão chegando e vai ter que dar conta porque não há outro jeito, né?
Então, assim, os sindicatos vão ter que se reestruturar, os partidos políticos, quem trabalha no movimento civil, todo mundo vai ter que se virar, porque o que está vindo pela frente aí não é brincadeira, não. Por isso, então, para a gente fechar mesmo Vamos, agora, vamos. Essa semana teve o dia de São Francisco, né? É isso aí. São Francisco, que é um cara, gente boa aí, que... Gente boníssima. Gosta de animal, quem gosta de animal é gente boa. Não, e gosta, assim, é um cara que se dispôs de tudo, né, para poder levar uma vida junto com os seus semelhantes, com as pessoas mais simples, que é a proposta cristã. Amanhã, dia 11, é dia Dia de 12, nossas... dia 12. É 12. Isso. Hoje é 11? Hoje é 11. Então, eu acho que falei errado no começo, então. Amanhã é dia de Nossa Senhora da Aparecida. Você é devoto, Ricardo? Olha, Paulo, eu vou falar uma coisa para você, para ser honesto para todo mundo aqui, eu sou um cara católico de origem, né? Primeira comunhão, crisma, depois durante um grande... Você já fez crisma? Primeira comunhão, Então você já pode até casar. Posso até casar. Durante muito tempo eu fiquei afastado da igreja, principalmente nos pontificados ali do João Paulo II e do Bento XVI, porque eu via que a igreja era uma igreja conservadora, inclusive esses dois pontificados destruíram muito a questão do trabalho dos leigos, né, das comunidades de base, que tinha um trabalho fundamental a partir do Concílio Vaticano II, né. Quando o Papa Francisco assumiu em 2013, Do Ratzinger, você não fala nada? Não, Nada. ele me afastou da igreja, ele e o João Paulo II. Quando o Papa Francisco assume em 2013, eu vou te falar que eu estou cada vez mais próximo da mensagem dele e mais próximo de estudar e de entender o que é o movimento católico, principalmente o movimento católico progressista, com essa transformação que acontece dentro da própria igreja e o papel importante que tem não só na vida das pessoas, do ponto de vista social, mas na vida individual. A gente está falando aqui do dia 12, né, o dia de Nossa Senhora Aparecida, que é a imagem de Maria. Isso mexe muito com a fé popular, né? Vixe. Parece que amanhã, em Bonfim, estão esperando 60 mil pessoas. 60 mil pessoas. Então isso não é... Tem alguns segmentos de esquerda que ou ignoram ou criticam esse tipo de coisa. Eu acho que fazer isso é um contrassenso, né? Num país como o Brasil, que as pessoas professam a sua fé, principalmente a fé católica, né? Eu acho que nós de esquerda, nós que atuamos no movimento político, a gente tem que ter um olhar para isso importante, né? É fundamental, a fé popular, né? Uma coisa... Né? A gente tem que ter, sobretudo, assim, respeito pela crença das pessoas, né? E ter um olhar, assim, mais humano da religião, né? Acho que é isso que é importante. Agora, só uma coisa, só para polemizar, só um pedacinho. Dessa vez eu já casei. Não. É sobre a questão da igreja, do Papa. Assim, na minha concepção, e de onde eu aprendi, aí, que a igreja local, ela era muito importante. Então, porque a igreja, estrutura administrativa que vem lá do Papa, às vezes ela, assim, às vezes não, muitas vezes ela é corrompida, ela se corrompe, e aí ela não é santa nesse sentido, pelo menos é o que eu penso. Então, a comunidade local, eu acho que é importante ter, independente de quem está lá. Agora, está muito difícil, né, se encontrar uma comunidade baseada nos preceitos daquilo que a gente acredita de uma sociedade mais justa, fraterna, uma comunhão. Isso não é reflexo dos pontificados do João Paulo II e do Bento XVI? Foram pontificados conservadores que não deram o apoio devido às comunidades de base, que eram fortes. O que são as comunidades de base? O Paulo VI e o João XXIII, que são os responsáveis pelo Concílio Vaticano II, eles tiveram a ideia de trazer a Igreja Católica para mais próximo das pessoas, né? E humanizar essa relação. Isso fez com que florescesse a participação dos leigos, como você, como a Cláudia, como vários, né, que atuaram naquela época, né, que construíram movimentos muito importantes. Tinha celebrações em boteco. Exato. Fazia lá, abrir o boteco e falava, não, hoje vai ter celebração, na casa das pessoas. Aqui no bairro nosso, o Padre Adelso começou a fazer celebrações nas casas. Foi um negócio super interessante. Agora, faz pouco tempo. Então, eu acho assim que é isso mesmo. Foi uma tendência de um momento. Depois arrefeceu isso. Né? E o Papa Francisco, apesar de ele ser o representante dessa igreja maior, eu acho que a mensagem dele e a sua própria atuação, porque ele está enfrentando grandes dificuldades, não chegou na inclusive base agora ainda. do sínodo, por exemplo, que é uma tentativa de se aproximar das discussões reais, né, da sociedade, está sofrendo um ataque muito grande da igreja conservadora. Então, o Papa Francisco ele tem tido um trabalho muito grande para refazer esse sentido da igreja católica que foi desfeito pelos outros dois anteriores. E acho que o trabalho dele fortalece a igreja local. Vai demorar um tempo para esses novos padres, que talvez estão sendo formados nesses últimos 6, 7 anos, para eles assumirem os postos e começarem a fazer o trabalho. Né? Vai demorar
um pouco ainda. Isso aí. Agora, assim, é legal, por exemplo, na medida que a gente puder ter colegas aí que são das igrejas progressistas, se a gente puder contar com Celso eles. falou que topa, hein? O Celso falou que topa vir aqui fazer uma entrevista sobre isso. Muito bom. Tomara que a gente consiga achar gente que topa fazer isso mesmo, porque tá difícil. E olha que eu procurei esse tempo atrás um padre para poder vir aqui conversar com a gente. Poxa vida, o cara tá muito ocupado. Será que o Chico não topa? Não sei, o Chico era não, tradição, né? assim, o Chico é um puta caro, o Padre Estevão, um cara, gente boa pra caramba. Da velha geração, Da né? velha geração. Precisava ser da nova geração, né? Vamos ver se a gente acha, né? Tá Vamos esperar fácil um pouco não. mais. Mas a gente vai sempre falar aqui, ó, Paulinho, na parte de economia, que a gente falou que a gente vai trazer a questão da economia nacional para fazer o link aqui com o local, a gente vai falar toda a análise da semana, a gente vai trazer alguma coisa aqui relacionada à questão religiosa, principalmente aos movimentos progressistas, da Igreja Católica e também do Evangelho, tem pastor progressista também. Né? Grande companheiro que teve de luta por moradia há 20 anos atrás, chamava-se pastor José Remígio Braga. Gente boa demais, que trabalhou junto com a gente, assim, muito legal nos movimentos de moradia. E a gente vai colocar isso no blog aqui. Então, às vezes a gente está desatualizado, né? Vamos procurar, de repente está cheio de gente aí meio escondidinho para vir conversar com a gente, mostrar pra gente que está tendo uma iniciativa interessante. E é isso aí. Beleza? Vamos. Se inscreva no canal. Essa semana participei do programa do Sardinha. Um abraço ao Sardinha, muito legal. O Sardinha falou que agora quer fazer um programa por mês com a nossa participação lá para discutir as questões. Eu topo, Sardinha, eu topo. Só me convidar, o Paulinho. O Paulinho ele tem um pouco de timidez para aparecer em televisão, mas eu vou. Só me convidar, eu vou. Se inscreva no nosso canal e vamos aí, né? Beleza. Novembro, 5 anos, cara nova. Tá saindo do forno, não tá? Tá, tem uma série de mudanças aí no blog do Calçadão. Mudanças não, assim, de aperfeiçoamento, Exatamente. né? A gente quer melhorar mais, né? Assim, fazer melhor. Fazer melhor, mais e melhor. Beleza, valeu.